Olha, vamos falar sobre um assunto muito importante, que é com que as pessoas comecem a se conscientizar e começarem a vacinar os seus filhos, principalmente contra a poliomielite, contra todas as doenças, mas a poliomielite que tem causado muitos problemas em outros momentos. Doutora Luciana Pacheco, primeiro é um prazer tê-la conosco aqui nesse Explica Pra Gente, para voltarmos a tocar num assunto importante, porque o índice, né, de pessoas que se vacinaram é muito pequeno. E outra coisa, é uma vacina em que o papai e a mamãe é que tem que fazer, inclusive, a iniciativa de levar os seus meninos. Então, os papais estão deixando irresponsavelmente de cuidar das coisas mais preciosas das vidas, que são seus filhos. A que ponto nós chegamos, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. É verdade, Wilson. Essa doença, ela atinge qualquer pessoa, né? A poliomielite pode atingir crianças e adultos, mas ela é muito mais comum em crianças. Tanto que o nome também é dado como paralisia infantil. E porque atinge mais a faixa etária infantil. E as crianças não vão aos postos de saúde se vacinarem espontaneamente, né? Elas precisam dos seus pais para terem essa iniciativa. E é uma doença, como o nome diz, paralisia infantil, ela pode deixar sequelas para o resto da vida da criança e até da própria família, porque a pessoa vai conviver com aquela sequela para o resto da vida. Pode ser uma sequela mínima, mas pode ser uma sequela grave, como dificuldade para respirar, precisar usar uma traqueostomia, uma ventilação mecânica para o resto da vida. Então, de fato, irresponsabilidade dos pais não levarem seus filhos para se vacinarem. O vírus continua circulando, agora mesmo no estado de New York, né, nos Estados Unidos, confirmou a presença do vírus no esgoto de 3 cidades do estado lá americano, e então foi declarada uma emergência. Olha, vamos falar sobre um assunto muito importante, que é com que as pessoas comecem a se conscientizar e começarem a vacinar os seus filhos, principalmente contra a poliomielite, contra todas as doenças, mas a poliomielite que tem causado muitos problemas em outros momentos. Doutora Luciana Pacheco, primeiro é um prazer tê-la conosco aqui nesse Explica Pra Gente, para voltarmos a tocar num assunto importante, porque o índice, né, de pessoas que se vacinaram é muito pequeno. E outra coisa, é uma vacina em que o papai e a mamãe é que tem que fazer, inclusive, a iniciativa de levar os seus meninos. Então, os papais estão deixando irresponsavelmente de cuidar das coisas mais preciosas das vidas, que são seus filhos. A que ponto nós chegamos, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. É verdade, Wilson. Essa doença, ela atinge qualquer pessoa, né? A poliomielite pode atingir crianças e adultos, mas ela é muito mais comum em crianças. Tanto que o nome também é dado como paralisia infantil, e porque atinge mais a faixa etária infantil. E as crianças não vão aos postos de saúde se vacinarem espontaneamente, né? Elas precisam dos seus pais para terem essa iniciativa. E é uma doença, como o nome diz, paralisia infantil, ela pode deixar sequelas para o resto da vida da criança e até da própria família, porque a pessoa vai conviver com aquela sequela para o resto da vida. Pode ser uma sequela mínima, mas pode ser uma sequela grave, como dificuldade para respirar, precisar usar uma traqueostomia, uma ventilação mecânica para o resto da vida. Então, de fato, irresponsabilidade dos pais não levarem seus filhos para se vacinarem. O vírus continua circulando, agora mesmo no estado de New York, né, nos Estados Unidos, confirmou a presença do vírus no esgoto de 3 cidades do estado lá americano, e então foi declarada uma emergência em saúde pública lá, mas aqui no Brasil a gente não tem muita essa vigilância com vírus assim, esgotos e tal. Então a gente precisa usar o que a gente tem de mais fácil, que é a vacinação. Então, a vacina ela é dada gratuitamente, né, nos postos de saúde, mas agora, na campanha de vacinação, ela está sendo dada até uma faixa etária de 5 anos, 4 anos, 5 anos, 4 anos e 9 meses. E justamente para conter, né, evitar a possibilidade do retorno da doença no nosso meio.
Perfeito, doutora, é muito importante isso. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer as perguntas dos nossos telespectadores que querem fazer aqui a doutora Luciana Pacheco. Vamos ver quem faz a primeira pergunta hoje. É a Simone Santos, ela mora no bairro de Jacarecica, doutora Luciana. Ela pergunta o seguinte, doutora Luciana, a poliomielite apresenta quais sintomas? Boa tarde, Simone. A poliomielite é uma doença que pode acontecer sem nenhum sintoma importante, como se fosse uma gripe. Pode ter febre baixa, pode ter coriza, pode ter, às vezes, diarreia. E um em cada 200 pessoas pode ter a forma paralítica, quando o vírus atinge o sistema nervoso. Então, pode ter a paralisia de um dos membros, geralmente o membro inferior, mas, como eu falei, pode acender essa paralisia e atingir o sistema respiratório. A pessoa tem, então, essa dificuldade para respirar, precisar usar aparelho para respirar. Então, a paralisia, o nome paralisia infantil, é justamente por conta da paralisia permanente desses membros. Não tem tratamento a doença, a gente não consegue que as pessoas voltem, né? Assim, essa paralisia volte ao normal que era antes, precisa de muita fisioterapia para ajudar essas pessoas, mas é uma paralisia permanente. E isso traz um transtorno muito grande para as pessoas. Perfeito, é uma paralisia irreversível, infelizmente. É por isso que a preocupação, né, que no Brasil, como a senhora bem disse, em Nova York, Estados Unidos, estão preocupadíssimos porque detectaram, inclusive, nos esgotos, de que o vírus estaria, inclusive, existente. Então, alguém estaria com o vírus, por isso o perigo muito grande. Aqui, nós erradicamos, mas se continuarmos com essa vacinação muito baixa, ela pode voltar e causar muitos problemas para as nossas crianças e também para os adolescentes e adultos também. Doutora, vamos lá para a segunda pergunta de hoje. Vamos ver quem vai participar com a gente agora para fazer a pergunta para a doutora Luciana Pacheco. Deixa eu ver quem faz. É o José Pedro, ele mora no São Jorge, doutora Luciana. Ele pergunta o seguinte, doutora, qual é a faixa etária para vacinação? Zé Pedro, é uma boa pergunta, porque isso devia estar bem explicado, né, Wilson, pelo governo, em propagandas, mas infelizmente isso não acontece. Então, a vacina ela é dada a partir dos 2 meses de idade até os 5 anos. São 3 doses que as crianças recebem nos postos de saúde intramuscular e depois elas têm esse reforço com uma dose extra com a gotinha, aquela gotinha que foi o símbolo da vacinação tempos atrás. A gente tem um programa de vacinação muito amplo que é reconhecido internacionalmente como um dos melhores do mundo, mais completo, mas infelizmente de tempos para cá a gente tem visto as pessoas se negando a se vacinar, a levarem seus filhos para se vacinar, e por isso que o Ministério ficou com medo desse retorno da poliomielite, porque a gente já tem a doença erradicada desde a década de 90 do século passado. E quando a gente vê um estado, né, um país tão desenvolvido como os Estados Unidos, voltar a conviver com medo da doença voltar, inclusive tem um caso lá confirmado em uma pessoa não vacinada, já tem alguns casos recentes na Europa, em Israel. Então a gente fica com medo, o país conseguiu a erradicação da doença e voltar agora por falta de vacinação é um absurdo. Então isso que os antivacinas fazem e jogando fake news para que as pessoas tenham medo de vacinar é um absurdo, porque as pessoas no futuro vão ficar com remorso de não terem vacinado seus filhos e verem eles aí desenvolver a vida com uma paralisia, com